Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é um vídeo pro Caio aí, viu? Ô Caio, se liga, ó. Quilometragem desse cassete aí tá bruta, hein? Galera, fica ligado aí. E já deixa no comentário aí depois se quiser assistirem o vídeo. Como é que vocês fazem para aumentar a vida útil do cassete de vocês? Claro, além de cuidar da lubrificação, de deixar sempre limpo e tudo mais, mas aquele macetezinho, aquele truquezinho que você tem aí para aumentar a durabilidade. Vamos ensinar o Caio aí como é que faz para aumentar a vida útil do cassete e, lógico, também da corrente. Ou seja, cuidar da relação sua com a bike. Beleza? Fica ligado aí. Bom, galera, então, antes de falar sobre essa dica, eu queria fazer algumas considerações que eu acho bem relevantes, tá? Eu fiz um teste com um lubrificante aí e eu consegui alguns números aí na casa de 120, 130, 110 quilômetros, mais acima de 120 quilômetros aí com um lubrificante. E um amigo fez o mesmo teste com um lubrificante, com o mesmo lubrificante. E nós conseguimos números diferentes. Ele conseguiu um número abaixo do meu número, né? Ele conseguiu na faixa de 90 quilômetros e eu consegui aí na casa dos 120 quilômetros com o mesmo lubrificante. Características do terreno similar, que é também daqui da minha cidade, tá? E por que essas condições foram diferentes? Nós fizemos um pedal e batemos um papo ali durante o pedal a respeito disso. Uma coisa que nós levamos em consideração foi a seguinte: o estilo de pedal. O meu pedal é mais competitivo e o dele mais para saúde mesmo, mais para se divertir aí com a bike. Os testes que ele fez foi numa configuração de 12 velocidades, tá? Com uma coroa 34 na frente. No meu caso são 11 velocidades com uma coroa 38. E nós chegamos à conclusão que talvez o estilo e talvez a configuração do câmbio tenha influenciado nessa durabilidade do câmbio. Isso também pode influenciar nesse quesito de duração do cassete e da corrente, tá? Outra coisa que deve ser levada em consideração é que a maioria desses números que eu consegui é que eu utilizei um lubrificante muito bom, um lubrificante relativamente caro, o que foi o Smooth, né? Então, talvez também esse lubrificante tenha influenciado na durabilidade tanto do cassete quanto da corrente. Dentro dessa dica que eu quero dar para vocês, outra coisa que eu acho bem relevante é o seguinte: os ciclistas, eu considero que existem 5 níveis de ciclista, tá? O 1, que é o iniciante, compra a bike, começa ali, não sabe muito bem para onde vai. O segundo já é aquele cicloturista, tal, que cachoeira, que é bem divertido, é legal. O terceiro nível é o que eu acho que eu me enquadro nele, que é aquele que gosta de uma competição, que gosta de visitar uma cachoeira, de fazer uma cicloviagem e tal. O quarto nível que eu considero aí, que tem que ser considerado, já é aquele atleta que corre grandes provas, não é um atleta profissional e tal, mas corre grandes provas, vai longe para participar de uma competição. Não pode correr riscos, né, de às vezes um equipamento vir a prejudicar o desempenho dele e tal. Na quinta já vem os atletas profissionais, são os patrocinados e tal. Talvez até o quarto nível aí consiga um atleta patrocinado, um apoio e tal. Então é isso daí. Então tem que levar muito em consideração isso. Então você vai dentro desses níveis que eu falei para você, achar o seu ali e ver se vale a pena você usar uma dica como essa, tá? Porque talvez ela não venha se aplicar a você. Isso aqui é mais para aquele pessoal que eu acredito que até o meu nível funciona muito bem, ele não vai ter prejuízos, né, com desempenho, performance do equipamento principalmente, tá? Então vamos lá, qual que é a dica que eu vou passar para vocês aí? O que eu faço para meu cassete aqui dure um pouco mais? Bom galera, então é o seguinte, o que a gente sabe que acontece com o cassete quando você coloca uma corrente aqui? Conforme você vai utilizando,
vai gerando um atrito, esses elos, esses dentes do cassete, esses dentes aqui, ó, eles tendem a abrir no sentido da tração. Quando você pedala, a corrente abre esses dentes, né? Vai deixando eles mais abertos, então vai aumentando esses espaços aqui. Se você for lá no cassete da sua bike e observar esses menores pinhões aqui, os menores cogs aqui, você vai observar que nos dentes, do lado de lá do dente, você vai perceber que ele tem um dentinho, ele vai criar um cauzinho aqui na pontinha dele, aqui, bem aqui na pontinha aqui, você vai perceber que ele tem uma rebarbazinha ali. Isso é a corrente que causa, tá? Na corrente, o que vai acontecendo com a corrente? Ela vai, esse espaço aqui, ó, ela vai abrindo. Por quê? Nesses pinos que tem aqui, eles vão se desgastando, vão diminuindo a espessura e com isso a corrente vai ficando maior. Um exemplo disso é quando você pega uma corrente nova, com o mesmo número de elos da sua, e você mede elas, você vai observar que a corrente nova é mais curta, apesar na mesma quantidade de elos. Então, beleza. O que eu faço para aumentar essa durabilidade aí? Então, eu comprei o kit, coloquei, tem 2 anos isso, tá? Já 2 anos e meio, na verdade, tem quase 3. Eu comprei esse kit e ele veio com uma corrente. Beleza, comecei a lubrificar, pedalando, tudo beleza. Quando a corrente atingiu o nível de desgaste, de troca, eu tirei essa corrente, né? Tirei essa corrente, comprei uma nova e coloquei dentro da caixa. Tirei a que estava na bike e coloquei na caixa que daqui chegou nova, tá? Vocês podem ver que tá aqui, ó, 2000 km. Na verdade, essa primeira corrente rodou 2086 km até o dia da troca, tá? E aí a segunda corrente foi para a bike, certo? Continuei pedalando e quando essa outra corrente atingiu o desgaste, né, que foi de 1875 quilômetros, eu troquei por uma outra nova corrente. E essa segunda corrente eu coloquei na caixa dessa segunda corrente nova, tá? Então o que aconteceu? Eu tinha 2 correntes usadas, com 2000 quilômetros cada uma. Tá, aí vem o pulo do gato. O que aconteceu? Quando aquela terceira corrente deu o desgaste, foi de 2240 quilômetros, eu retirei ela. E aí o que eu fiz? Peguei aquela corrente lá, tirei. E lembra da primeira corrente que eu fiz a utilização, que veio junto com o kit? Eu fui lá e coloquei de volta no cassete, certo? Coloquei no kit para rodar de novo. E rodei mais 2000 quilômetros com ela. E depois desses 2000 quilômetros, eu peguei a segunda usada mais 2000 quilômetros. Então, se você somar aí, são, em média, 2.000 quilômetros por corrente, as 3 deu 6.000. Depois, as 2 usadas que eu usei, mais 2.000 cada uma, deram aí 10.000 quilômetros. E agora eu estou rodando com a terceira corrente. E o que eu vou fazer a partir daí? Eu vou trocar o cassete, vou trocar as correntes? Não, não vou fazer isso. Eu vou voltar na primeira caixinha, que é o que eu faço, ó. Vocês podem observar aqui, ó, tem uma outra caixa aqui, que eu coloco o número 2. Então, o que eu vou fazer? Assim que essa corrente atingir os 2.000 quilômetros, eu vou tirar ela e voltar à primeira corrente usada. Então, ela vai rodar mais 1.000 quilômetros, então eu vou conseguir atingir aproximadamente nesse cassete aí, uma rodagem de 13.000 quilômetros. E por que eu já não vou trocar esse cassete? Já deu 10.000 quilômetros, poderia trocar e tal. Eu não vou trocar, galera, porque não está pulando. Eu posso colocar qualquer uma dessas correntes e não pula. O cassete está casado com a corrente.
que é a importância disso. Se eu trocasse 2.000 quilômetros ou 3.000, colocasse uma corrente, depois mais 2.000, 3.000 outra corrente, e fosse trocando até quando eu colocasse uma nova e ela não casasse mais, o cassete talvez não rodaria toda essa quilometragem. É uma experiência que eu tenho feito, tá? Eu tenho amigos que utilizam o mesmo conjunto de coroa, cassete e corrente até a corrente começar a partir. Ele utiliza também essas correntes Shimano também, tá? O kit dele, se não me falha a memória, é um alívio, um SLX, tá? Igual o meu. Preciso confirmar que eu não sei. Mas ele também usa nesse sistema. O dele é 1146 até. Então ele conseguiu rodar até 9.000 quilômetros. E aí ele teve que trocar todo o conjunto. Então, mas se você pesar, às vezes ele fez mais economia que eu. Mas aí vem aquela escalinha que eu falei para vocês do ciclismo. No meu caso, se eu tiver numa competição e uma corrente quebrar, eu vou parar, tirar o elo que quebrou, colocar um power link e vou continuar a prova. Se você já é um atleta mais competitivo, talvez essa não seja uma boa dica para você, porque você corre o risco dessa corrente quebrar. Então você tem que tomar alguns cuidados, tá? Eu particularmente nos primeiras voltas da corrente, nos primeiros 2.000 km, anda tranquilo, normal, sprinta e diabo a quatro, né? A gente faz a festa que tem que fazer. Porém, já no segundo uso eu já tenho um pouco mais de cuidado. E nesse terceiro uso que eu vou colocar ela para rodar, o cuidado tem que ser maior ainda. Pedalar em pé tem que ser feito com mais cuidado, porque essa corrente pode estourar e pode ocasionar um acidente, tá? Então, é lógico, eu vou avaliar essa corrente para ver se dá para ser utilizado mais esses 1.000 km aí, dando aí uma vida útil de 5.000 km para cada corrente. Então tem que ter um cuidado um pouco maior aí. Então nessa última utilização dos 1.000 quilômetros aí tem que ter um certo cuidado, né? Mas vou avaliar a corrente, o estado da corrente, se ela está com muita folga ou não, tá? E talvez eu nem venha a usar, talvez eu já parta para trocar tudo, né? Trocar o cassete e já começar um outro jogo de corrente, cassete e coroa, e começar um novo ciclo de correntes aí. Eu achei bem eficiente, achei que roda legal, com segurança muito boa, principalmente na segunda rodagem da corrente, né, no segundo 2.000 quilômetros da corrente aí. Não tive problema nenhum de quebra, eu sou um cara que ando muito, eu sprinto muito, pedalo muito em pé, não rebentei nenhuma corrente até hoje, tá? Então, galera, essa dica, como eu disse para vocês aí, essas considerações, para ajudar aquele pessoal que quer economizar um pouquinho, sabe? Aquele pessoal que mais de 90% dos ciclistas que estão aí hoje pedalando. São pessoas que não têm uma condição muito boa, mas quer andar bem, quer ter um bom equipamento, entendeu? E talvez isso pode ajudar aí na baixar o custo e não comprometer a segurança do ciclista. Esses 2 anos e meio, esse número de quilometragem que eu falei para vocês, aí eu tenho uma particularidade, eu não treino durante a semana, é muito raro eu treinar com a bike durante a semana, é mais finais de semana. Então, como eu falei para vocês, tem que ser levado em consideração não somente o terreno que você anda, como a característica de cada ciclista, tá? Então não foque no tempo que eu tenho isso, e sim na quilometragem, que eu acho que vai ser mais interessante para vocês, e acho que vai ficar mais... pode oscilar menos aí na distância, né, do que essa corrente consegue, desse cassete consegue andar e durar na sua bike, tá? Espero que tenha ajudado vocês, galera. Dá aquela força pra gente aí, deixando o joinha, se inscrevendo no canal. E fala pra mim aí qual que é a configuração, qual que é o esquema que você usa para aumentar essa vida útil do seu cassete, da sua corrente. Fala pra gente aí, deixa nos comentários, isso aí é importante pra gente, beleza? Espero que tenha ajudado vocês aí e até a próxima. Leandro, obrigado pelo presente, hein? Até mais.